Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os ouvintes, amigos e irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos aqui com o coração cheio de gozo, cheio de alegria. Hoje nós queremos ministrar uma palavra que tem o seguinte tema: nossos desejos nos definem. Nós vamos mostrar na Bíblia que os nossos desejos, bons ou ruins, é que vai nos definir, não é? E eu gostaria de poder contar com a sua audiência. Fique conosco e Deus tem uma bênção toda especial para a sua vida no programa Palavra de Fé. Nós queremos ler um versículo da Palavra de Deus para que nós possamos introduzir o assunto que nós vamos conversar hoje. Eu quero ler Salmo 38, o verso de número 9. Veja o que está escrito neste versículo. Senhor, diante de ti está todo meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O nosso tema hoje é baseado nesse versículo o seguinte: nossos desejos nos definem. Eu estava pensando acerca de como é importante que nós tenhamos cuidado com os nossos desejos. O que é desejo? Desejo é ato ou efeito de desejar, não é? É o poder de querer, é o poder de escolher, de decidir. O homem sábio, e aqui eu quero que você preste atenção, porque é por aqui que vai caminhar a nossa mensagem. O homem sábio é aquele que permite que os seus desejos sejam controlados por Deus. E eu gostaria de conversar com você sobre essa questão, porque a vida passa por aqui. A qualidade dos nossos desejos, se eles são bons ou se eles são ruins, é que vai determinar a definição da nossa vida. Por isso o tema, nossos desejos nos definem. Qual é o tipo de desejo que tem povoado a sua mente e o seu coração? Porque se a gente não tomar cuidado com isso, nós podemos desejar o que é mal. Nós podemos desejar aquilo que só vai nos trazer prejuízos. E é por isso que eu preciso saber que para que eu tenha uma vida abençoada, os meus desejos precisam ser nobres. E por falar de nobreza de desejos, eu quero enumerar alguns aqui. Eu quero falar sobre alguns tipos de desejos que, na perspectiva da Bíblia, são desejos nobres. Primeiro, desejar ouvir a voz de Deus. Isso é um desejo nobre. E é esse desejo que faz toda a diferença. Desejar é humano. Desejar o que é mal é próprio da natureza decaída. Mas desejar o que é bom é próprio da graça. Então, amados, o que eu gostaria de enfocar dentro dessa questão? Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Olha o versículo que eu li. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo. Como é que eu posso direcionar os meus desejos de tal forma que o Deus que nós servimos controle os mesmos? Porque é assim, se Deus controla os nossos desejos, nós vamos desejar o quê? Nós vamos desejar o que agrada a Ele. Nós vamos desejar o que Ele realmente quer que nós desejamos. O apóstolo São Paulo, quando ensinava sobre esse assunto, ele diz assim, olha, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Então, irmão,
amigo ouvinte do programa Palavra de Fé. Eu queria levar você, despertar você a desejar ouvir a voz de Deus. E aí eu preciso fazer uma pergunta: você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado a devida atenção à voz de Deus? Porque fique sabendo, nós precisamos ficar sabendo, que Deus, Ele quer ser ouvido. Da mesma forma como você gosta de ser ouvido quando você fala com alguém, ou, no caso aqui, com Deus, Ele também quer que você pare para ouvir Ele. Eu quero te mostrar, né, o que a voz de Deus pode fazer. Olha o que o Salmo 29, deixa eu fazer aqui a leitura desse versículo, só para você ver que a beleza, o poder que está na voz de Deus. Davi diz assim, ó: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. E aí ele começa a dizer: dai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Não é? E aí ele continua, o versículo 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Em síntese, há poder na voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, algo de sobrenatural acontece dentro da gente. Olha só, Deus reclamando quando o seu povo deixou de ouvir Ele. Eu quero fazer a leitura de um salmo também, dentro do assunto que eu estou falando. Olha o que está escrito aqui no Salmo 81, versículo 11. Tem gente que acha que às vezes fala com Deus e Deus não ouve. Preste atenção no que o Salmo está dizendo aqui, ó. Salmo 81, versículo de número 11. Está escrito assim, ó: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. E andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria todos os seus inimigos. E aí o versículo 16 diz assim, ó: e eu os sustentaria com trigo mais fino e os saciaria com mel saído da rocha. Deus reclamando a falta de audição do seu povo com relação à sua voz. No próximo bloco, eu quero me aprofundar um pouquinho aqui e dizer algo que está no meu coração, para o seu coração. Aguarde um pouquinho e logo voltamos. Eu gostaria de convidar você para fazer parte ou tomar parte em uma das nossas reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 51 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca, não é? Nos mais variados bairros dessa belíssima cidade. Procure-nos, assista, participe de um culto, sempre às quartas, às sextas e aos domingos, às 19h30. E a nossa igreja central, aonde eu pastoreio, que é na General Osório, número 555, no bairro Estação, nós sempre estaremos à disposição de você. Terça-feira, quinta-feira e aos domingos. Um abraço a todos vocês. Retomando a palavra, nós estamos hoje falando no programa Palavra de Fé. Nossos desejos nos definem. Eu acabei de ler um texto, um Salmos, em que Deus está reclamando a falta de atenção do seu povo com relação à sua voz. Esse versículo, queridos, eu vou só repetir novamente. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido,
Se Israel andasse nos meus caminhos, então eu o sustentaria com trigo mais fino e o saciaria com mel saído da rocha. Baseado nesse texto aqui, que o nosso irmão Nani Azevedo, né, ele canta uma belíssima canção. Ah, se meu povo me escutasse. Já ouviu? Uma belíssima canção que mostra justamente que quando a gente para ouvir a voz de Deus, Deus passa a ter prazer em nos atender. Então fica aqui uma meditação dentro dessa linha. Como tem sido o seu desejo? Você deseja ouvir a voz de Deus? Se você deseja ouvir a voz de Deus, você está no caminho. Mas se você não tem essa preocupação em ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, você está fora do propósito de Deus. Mas há um segundo tipo de desejo que eu quero também falar. E esse é tão nobre quanto o primeiro. Talvez até um está ligado, associado ao outro. Sabe qual é? Desejo a salvação do Senhor. Eu quero justamente sobre isso falar. Jesus ensinando acerca da salvação. Salvação de quê? Salvação, amados, da condenação eterna. A Bíblia diz que existe dois caminhos. Um caminho que leva à salvação e outro caminho que leva à condenação. O que leva à salvação é estreito. O que leva à condenação é largo. É o que a Bíblia diz. Jesus ensinou sobre isso. E ser salvo ou não depende de nós. A salvação se manifestou, não é? Paulo, escrevendo a Tito, ele diz, porque a salvação se há manifestado, a graça de Deus, é assim que está escrito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, ninguém pode dizer, eu não tive o privilégio de ser salvo porque Deus não me escolheu. Eu não creio nisso, não é isso que a Bíblia ensina. A salvação, ela se manifestou a todos os homens. A diferença é que uns têm desejo de ser salvo, outros não. E aqui, o texto de Mateus, capítulo 13, eu preciso ler esse texto, porque Jesus ensina acerca desse assunto. 13 de Mateus, olha só que linda passagem, Jesus ensinando sobre o tema. O versículo de número 44, ele diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí o versículo 45 diz assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Que quando você valoriza a salvação, você vai dar o seu melhor. Você vai se esforçar para dar o seu melhor. E nesse assunto, no capítulo 6 de Mateus, versículo 21, ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se eu desejo as coisas de Deus, eu vou me aproximar das coisas de Deus. Se eu não desejo as coisas de Deus, o que vai acontecer? Eu vou desejar as coisas do mundo. E aí, meus irmãos, é que a gente precisa refletir dentro do tema. Nossos desejos nos definem. Por que nos definem? Porque é a qualidade dos seus desejos que vai fazer de você uma pessoa vencedora ou não. Tem gente que deseja drogas. Tem gente que deseja álcool. Eu conheço pessoas que estão morrendo. O fígado já está dissorando, mas ele não para de beber. Por quê? Porque os seus desejos não são desejos de Deus. Ele não deseja as boas coisas. Ele deseja o mal. Por quê? Porque quem domina os seus desejos não é Deus. Portanto, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar para que os nossos desejos sejam controlados pelo Senhor. E quando você deseja a salvação, você quer procurar o autor da salvação, você quer andar ao lado do autor da salvação. E quem é o autor da salvação? É Jesus.
Foi Jesus quem nos comprou na cruz do Calvário. Foi Jesus quem nos deu o direito de sermos salvos. Se hoje nós estamos assentados em regiões celestiais, em Cristo Jesus, foi por causa do sacrifício dele. Então deseja, amado, deseja as coisas de Deus. Deseja um pouquinho mais gastar a sua saúde com Deus. Há pessoas que não gastam a sua saúde com as coisas de Deus. Eu lembro de um rapaz que eu fui visitar nossa Santa Casa, no estado terminal, uma situação extremamente deprimente, veio aquele menino no CTI. E com muita dificuldade ele disse para mim assim: pastor, se Jesus me curar, eu vou devotar a minha vida a Ele. Tudo que eu tiver que fazer daqui para frente vai ser para Ele. E eu disse: olha o que você está dizendo. Você está fazendo uma promessa para Deus. E ele disse: pastor, eu sei do que eu estou falando. E nós oramos para aquele moço. E Jesus curou aquele rapaz. Ele melhorou, ficou bom. Voltou de fato para a igreja, mas passado 3 meses, quando ele percebeu que estava sadio, saudável, sabe o que ele fez? Ele foi gastar a saúde dele no pecado. E até hoje ele está no pecado. Então, amado, quem deseja a salvação vai sempre viver para Deus. Quem não deseja a salvação vai gastar no pecado. No próximo bloco, nós estaremos concluindo a mensagem, mostrando um outro desejo de igual forma muito nobre. Eu gostaria de convidar você para fazer parte ou tomar parte em uma das nossas reuniões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos 51 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca, não é? Nos mais variados bairros dessa belíssima cidade. Procure-nos, assista, participe de um culto, sempre às quartas, às sextas e aos domingos, às 19h30. E a nossa igreja central, aonde eu pastoreio, que é na General Osório, número 555, no bairro Estação, nós sempre estaremos à disposição de você. Terça-feira, quinta-feira e aos domingos. Um abraço a todos vocês. Concluindo a nossa mensagem, nesse último bloco, eu gostaria de mostrar a você, dentro do tema nossos desejos nos definem, um outro desejo que é muito nobre. Eu já disse que é nobre desejar ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, você norteia o seu caminho, você tem rumo, a sua vida tem norte. Eu disse também que é nobre desejar a salvação que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. E eu quero agora encerrar mostrando que desejar ser revestido da nossa habitação celestial é outro desejo extremamente nobre. E eu preciso ler 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, né? Eu vou ler 2 Coríntios, capítulo de número 5. E você preste atenção nesse versículo, olha só. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Aí o versículo 2 diz assim: e por isso também gememos, desejando, vou repetir, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Meu amado, eu quero que você pense sobre isso. A nossa vida aqui é muito passageira. A nossa vida aqui é transitória, por isso que a Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Se é verdade isso, então o que eu tenho que fazer? Eu não posso me esquecer que a minha vida, que é temporária, vai passar. Vai passar. A vida do homem, a Bíblia diz que é como um conto ligeiro, não é? Passa rápido. E a gente voa
mas há uma eternidade. E aqui o texto que eu li diz que existe uma casa nos céus preparada para aqueles que desejam ser revestidos, né, da habitação celestial. Eu quero ir morar no céu. Eu quero passar a minha eternidade com Jesus. E você? Tem desejado isso? Se você deseja isso, você está desejando um dos mais nobres desejos, porque esse te protege. Protege você, protege a sua família, protege todos aqueles que estão em torno de você. Querido ouvinte, amigo, você é definido pelos seus desejos. O que é que você tem gasto tempo? Tem gente que às vezes a gente convida para ir à igreja. Sabe o que ele diz? Quando sobrar um tempo, eu vou. Sem perceber, essa pessoa está dizendo, Deus vive de resto da minha vida. Deus não quer resto. Deus não quer sobra. Aliás, Deus não precisa de resto, muito menos de sobra. Deus quer primícias. Sabe o que é isso? Deus quer o melhor do seu tempo. Deus quer o melhor da sua energia. Tem gente que diz, só decide por Jesus quando a sua vida está se esvaindo. Dê o melhor da sua vida hoje para Jesus. Deixa Ele dominar o seu coração. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Para que você vive sofrendo? Tem gente que está aí morrendo, amados. Uma vida infeliz, triste, amargurada. Por quê? Porque os desejos não são desejos de Deus. A Bíblia diz que quando você busca a Deus, você passa a desejar o que Deus deseja. Portanto, diz a Bíblia, se eu sou de Cristo, eu preciso pensar, eu preciso buscar, eu preciso envolver com as coisas de Cristo. É esta a mensagem que eu quero deixar para você. Eu quero que você reflita sobre essa questão. Como é que tem sido os teus desejos? Não é? Tem gente que passa 2, 3 horas, 4, 5, às vezes mais, fazendo coisas que não edificam a sua alma. E ele não consegue dedicar 2 horas sequer do seu tempo por dia para Deus. É porque os teus desejos é que define você. Não adianta depois a gente reclamar e dizer que Deus não liga para a gente. Porque Deus, Ele está no lugar dele, Ele nunca vai sair do lugar dele. Quem sai do lugar somos nós. Então, se você quer que Deus te ouça, pare para ouvi-lo. É isso. Não tem outra coisa. Se você quer ser ouvido por Deus, pare para ouvi-lo. E Deus está falando com você. Essa é uma das formas de Deus falar. Porque eu falei que um dos desejos nobres é ouvir a voz de Deus, né? E alguém pergunta, mas como é que ouve a voz de Deus? Deus fala audivelmente? Não, irmão. É possível Ele falar, mas Ele fala no coração da gente. Ele fala através da palavra. Ele fala através de sonhos. Ele fala de várias maneiras. E quando Deus fala, Deus não deixa dúvidas de que é Ele que está falando. Portanto, amados, que a bênção de Deus, que a graça de Deus, que o poder de Deus possa levar você a ter uma reciclagem. Esta é a palavra. Que Deus nos dê condições para reciclar os nossos desejos. Tem gente que só pensa em adultério, em fornicação, é casado, mas quer ter uma vida sexual fora do casamento. Esse desejo Deus não aprova, meu irmão. Deus não pode aprovar esse tipo de desejo. E, aliás, esse desejo vai levar as pessoas à condenação. Está escrito, a palavra de Deus diz isso. Mas quando você se aproxima dele e você crê que ele é galardoador daqueles que buscam a ele, sabe o que acontece? Você começa a desejar o que ele deseja. Então, meus irmãos, que a mão do Senhor esteja trabalhando na nossa vida. Eu queria que você falasse, você pensasse comigo sobre isso. Eu anotei um pensamento aqui, que eu queria que você refletisse, concluindo a minha fala. O sábio não deseja mais do que pode conseguir, de maneira justa. Usar de modo sóbrio, distribuir com alegria e abandonar com contentamento. Essa tem que ser a nossa perspectiva. Tem gente desejando só as coisas da terra, mas eu gostaria que você desejasse as coisas do céu. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Vamos pedir para Deus aguçar no nosso coração os desejos que agradem a Ele e, consequentemente, venha nos definir? Oremos ao Senhor. Vamos orar. Pare um pouquinho, dê a sua atenção, coloque o seu coração nessa mensagem, nessa palavra de oração que vamos dirigir ao Senhor. Pai, eu acabei de ministrar um tema que diz que nossos desejos têm poder de nos definir. E eu gostaria, Senhor, de pedir nesta oração que o Senhor venha reciclar os nossos desejos. Eu quero desejar o que é bom. Eu quero, Senhor, desejar aquilo que agrada ao Senhor, que os meus desejos sejam, através do Teu Espírito Santo, controlados. E o mesmo peço pelos meus irmãos, que estão sintonizados, Pai, que estão juntamente comigo orando nesse momento, que eles sejam agraciados, Pai. Visita cada um agora, Senhor. Esse irmão que está desejoso de servir ao Senhor, que ele possa receber o reforço do céu, para que ele consiga desejar ouvir a Tua voz, para que ele consiga desejar, Senhor, a salvação que o Senhor nos deu em Jesus e desejar ser revestido da habitação celestial. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus, que cada um dos nossos irmãos sejam agora poderosamente tocados a serem, Pai, reciclados nos seus desejos. Faça isso, em nome de Jesus. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Que alegria está no meu coração, né, de poder ter compartilhado com você mais uma palavra. Eu quero agradecer, né, o carinho da sua audiência, convidando você para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe, que a mão do Senhor possa dirigir os seus passos e que os seus desejos sejam controlados pelo Senhor. Fiquem com Deus.